Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área. Segunda-feira, que você tenha uma excelente semana e foi confirmado nesta segunda-feira a informação que repercutimos ontem aqui no canal referente a suposto desvio de dinheiro, referente à venda de jogadores do São Paulo. A notícia foi confirmada pelo UOL, ela foi dada ontem pelo blog do Paulinho e o Lavieri do UOL acabou confirmando as informações. Após a matéria, São Paulo se posicionou em nota para a imprensa e também a Polícia Civil deixou uma declaração. E o detalhe que chama a atenção é que deve ter muitas pessoas envolvidas em tudo isso e aparentemente não é somente casos mais recentes, deve ter alguma coisa aí bem antiga que aconteceu no São Paulo. Vamos repercutir também referente ao mercado da bola, falar sobre Gaston Ávila, falar também sobre Savarino, Eric e muito mais para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, já te convido para subir o likezão, se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso trabalho. E também, se possível, dar aquela hypada no vídeo, que fortalece muito o nosso conteúdo. Conto demais com o seu apoio. E só para deixar uma informação para vocês, o ganhador da camisa da marca de 220 mil inscritos, que foi o Paulo César Dias, já entrou em contato com a gente, já enviou o endereço e eu vou providenciar o envio nos próximos dias da camisa dele. E começando com as notícias do São Paulo, como vocês sabem, o São Paulo contratou até o momento o Danielzinho, que foi o primeiro reforço do São Paulo para a temporada de 2026. Puxando aqui, rapaziada, de 2022 para cá, os primeiros reforços do São Paulo. Olha só, o Rafinha foi o primeiro em 2022, o Pedrinho foi o primeiro em 2023, o Eric foi o primeiro em 2024 e ano passado o primeiro foi o Oscar. Se a gente for olhar aqui de todos esses, né, o único que deu certo foi o Rafinha lá em 2022. De restante teve o Pedrinho, que teve aquela polêmica que havia supostamente agredido a esposa, a namorada dele, né? O Eric, que acabou que não rendeu, não jogou nada. O Oscar, que aconteceu o que aconteceu e também não gerou nenhum rendimento positivo para nós e deve se aposentar na próxima temporada. Tomara que o Danielzinho chegue pelo menos próximo do que o Rafinha entregou aqui no São Paulo. E aí, você bota fé no Danielzinho? Comenta aqui embaixo. E olha só, ano que vem tem Copinha, o São Paulo vai participar normalmente o Flamengo, para você ver a diferença de planejamento, né? O Flamengo já havia, há bastante tempo, já encerrado todo o planejamento de 26 para a equipe profissional e já estava já no final de 2027, com o planejamento praticamente já pronto também. E o Flamengo, sendo campeão de tudo aí, que participou praticamente, né? Investimento alto aí em contratações, uma ótima gestão. Eles simplesmente, por conta de ser um ano de Copa do Mundo, eles retiraram o Flamengo da Copinha. Eles não vão participar. E certamente vai dar uma atenção mais para a base, né? Vai colocar uma molecada para jogar o Campeonato Carioca. Já o São Paulo, né, de um pensamento totalmente ao contrário, e olhando a nossa realidade, que é totalmente diferente do Flamengo, né? O São Paulo vai para a Copinha com o Nicolas, o Pedro Ferreira e também o Paulinho. Ambos estarão à disposição do Sub-20 do São Paulo para disputar a Copa São Paulo. Jogadores que talvez poderiam ajudar a equipe profissional do São Paulo, visando que será um ano bastante complicado. O São Paulo já vai enfrentar logo o Mirassol de cara e a tabela, né, o Campeonato Paulista, vai ser muito difícil para o próximo ano. Então o São Paulo já não tem praticamente muitos jogadores hoje, né? Olhando a questão de reforços, até o momento chegou apenas o Danielzinho. O São Paulo está meio que se desfazendo de 3 jogadores da base que poderiam agregar no profissional. Já o Luca, pelo menos o Luca, ele permanece na equipe principal do São Paulo. Pessoal, e a notícia de ontem do blog do Paulinho, que muitas pessoas duvidaram e não acreditaram muito, ela foi confirmada através do UOL na manhã desta segunda-feira. E de fato aí a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar dirigentes e também empresários de futebol ligado às negociações de atletas com o São Paulo. O blog do Paulinho chegou a levar valores, né, em cerca aí de 10 milhões de reais mais ou menos. Já pelo que eu vi da matéria do UOL, do Danilo Lavieri, não foi citado valores, tá? E o detalhe, pessoal, é que já foi até autorizado quebra de sigilo bancário dos envolvidos. O detalhe também que a investigação
ela não se restringe apenas aos dirigentes e nem também a empresários, mas também a pessoas ligadas a eles. Certamente, né, deve ter algum parente, né, pessoas próximas aos citados na matéria referente aí a esse possível desvio de dinheiro no São Paulo. É muito triste, nós como torcedores, vir aqui falar de uma notícia desse nível do nosso São Paulo Futebol Clube. Aí tem um detalhe também que um dos empresários é considerado um dos mais importantes do mundo. Certamente aí é um nome muito conhecido por todos nós, rapaziada. Vamos aguardar e ver qual será o desfecho de toda essa história, se de fato for confirmado, os envolvidos que paguem muito caro pelo que fizeram com a instituição. É lamentável nós torcedores ouvir, né, esse tipo de notícia, porque, cara, isso não combina com o São Paulo que aprendemos a amar. Rapaziada, um detalhe também sobre o delegado, que é o Thiago Correia. Ele também, se eu não me engano, fez investigações lá no Corinthians, então ele é um cara muito respeitado. O detalhe também é que algumas pessoas até foram puxar se ele segue algum time de futebol nas redes sociais. Ele não segue ninguém. Então, para você ver que o cara não tem um time, né, especificamente aí declarado, né, foi atrás do Corinthians e agora está também atrás do São Paulo e certamente, conhecendo esse delegado, ele vai até o fim nesse caso e é assim que tem que ser. Comenta o que você acha dessa história triste aí que surge no São Paulo. E rapaziada, tô torcendo para pegar todo mundo que está envolvido nessa história aí, tá? E o negócio não deve ser pequeno, tá? O negócio deve ser bastante grande. E muitos nomes que talvez a gente que vira à tona de fato, né? Nomes que a gente nem talvez imaginava, deve estar envolvido em tudo isso aí, tá? Vamos lá, continuando com as informações do São Paulo, partiu então para o mercado da bola. E se você está curtindo o nosso conteúdo e não deixou ainda o like e ainda também não se inscreveu no canal, dá aquela força. E se possível também compartilhe o nosso vídeo com algum amigo aí ou nos grupos do nosso tricolor mais querido. Por mais que estamos passando por situação desse tipo, pessoal, o São Paulo ainda continua sendo o nosso amor, nosso time mais querido. Rapaziada, partiu então para o mercado da bola, começando pelo Gaston Ávila, que pode ter aí uma mudança no cenário das negociações que estavam em andamento com o São Paulo e a Ajax. Segundo o jornalista Ekren Conor, ele informou que as negociações estavam em fase decisiva, as conversas entre São Paulo e Ajax, e o São Paulo aguardando o ok do Ajax para fechar a contratação com o Gaston Ávila por uma temporada com opção de compra. O São Paulo estava bastante confiante, acreditando, né, que o negócio iria vingar e ele seria reforço do São Paulo, visto que o atleta também tinha a intenção de continuar aqui no Brasil. Porém, surgiu uma informação de que o Rosário Central entrou nas negociações também com o Ajax com a mesma proposta, né? A gente não sabe se ainda é parecido a questão de valores, mas a proposta é a mesma, de empréstimo com opção de compra. Certamente agora a decisão também deve partir do atleta, né? Se ele vai querer jogar aqui no São Paulo ou Rosário Central. Então é mais um time aí que infelizmente entra na briga com o São Paulo e quando acontece isso, a situação ela começa a ficar um pouco mais complicada. Bom, e referente ao Savarino, rapidinho, ainda está na mesma situação. O São Paulo tem a dificuldade de negociar com o atleta que vem fazendo aí jogo duro e tal, não quer vir para o São Paulo, mas o São Paulo ainda, informação de hoje, tá? Tem sempre reviravoltas no mercado da bola. O São Paulo ainda não descartou totalmente a contratação do atleta, visto as dificuldades aí de conversar com o jogador e convencer ele para vir para o São Paulo. Então, o São Paulo ainda não descartou totalmente, mas é visto como difícil. Já o Moreira, ele pode permanecer lá no Porto por mais uma temporada. O jogador, infelizmente, não se destacou tanto por lá, mas o Porto pretende ficar com ele mais um tempinho, dar mais uma chance para o Moreira, mas não vai fazer nenhum investimento de momento. Então, o São Paulo vai definir se empresta ele por mais uma temporada. Já a situação do Eric, pessoal, o Coritiba foi revelada aí a proposta que foi feita ao São Paulo para ter o jogador. Segundo o jornalista Rogério Scarione, que cobre o Coritiba no dia a dia, acabou falando que a proposta do Coritiba é de 1 milhão de euros para ter o jogador do São Paulo, que daria mais ou menos na cotação atual
6,5 milhões de reais. E aí, para você, compensa o São Paulo negociar o Eric por esse valor? Lembrando que o Crespo não tem a intenção de utilizar o jogador. Lembrando também que o São Paulo, a primeira notícia quando surgiu é que o São Paulo curtiu a proposta, gostou e estava bem perto aí do Eric fechar de fato com o Coritiba. E aí, você negociaria por esses valores? Comenta aqui embaixo, eu quero muito a sua participação. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as principais informações do São Paulo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, apesar das notícias negativas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tamo junto!